Eu acho que o ser humano precisa aprender a fazer as perguntas certas, porque a pergunta errada faz com que ele produza uma resposta ou respostas equivocadas a respeito dele próprio. E a pergunta certa é aquela que vai direto ao coração. Lembro do mito do rei Arthur, que quando ele se encontrava enfermo, Percival chega até a porta do castelo e diz que tem a cura do rei. Mas ele era um homem simples, um homem ignorante, um homem por quem nós não daríamos um só centavo. Ele não é um doutor, ele não é formado em universidade alguma, ele não tem títulos, é uma pessoa comum do mundo, um coração humilde. Mas ele disse que tem a cura do rei. E como já se havia tentado curar o rei de todas as formas possíveis, os médicos, os xamãs, os feiticeiros tinham sido chamados, e nada adiantava, o rei continuava doente, se deixou aquele homem entrar. É claro que se ele não tivesse a cura, ele seria morto, pela insolência de ter dito às pessoas que ele tinha a cura do rei. E ele chega até os aposentos de Arthur e faz a pergunta certa: onde está o cálice? Onde está Excalibur? Essa era a pergunta que faltava alguém fazer, mas que todos temiam, porque Arthur tinha perdido Excalibur. Ele tinha perdido o coração dele, ele precisava reencontrar o coração dele. Então essa pergunta fez com que os cavaleiros pudessem se reunir em torno da tábua e fossem atrás de Excalibur, que unificaria o reino, que unificaria o rei, que estava dissociado em sofrimento psíquico. Então foi a pergunta certa. A pergunta que alcançou a dor de Arthur. Então eu penso, aqui trabalhando, no consultório, todo dia, eu penso que é preciso fazer a pergunta certa. E a pergunta certa é: o que me dói? O que me dói? Quando eu faço essa pergunta e sou capaz de olhar o que me dói, quando, num estado já amadurecido pela própria dor, eu sou capaz então de enxergar aquilo que eu nunca quis enxergar, aquilo que eu neguei, a traição que foi cometida contra mim mesmo, quando eu estou pronto para abrir mão de todas as ilusões que foram criadas por mim mesmo, para fazer de mim um ser perfeito, um ser admirável, um ser imune à dor, um ser imune à própria dor, um ser imune ao próprio sofrimento, como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível, como se pudesse existir um protótipo arquetípico, né, de alguém que fosse completamente são, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma memória de angústia. Essa mitologia, que eu acho que está imersa em todo ser humano, de obter sua cura e, de preferência, nem adoecer, é uma memória. Pode ser uma memória uterina, pode ser uma memória transpessoal, é uma memória cósmica. Todo ser humano anseia isso, deseja isso. Mas ao nascer, se dá conta do princípio de realidade, como disse Freud. Então as coisas começam a machucar, começa a doer, nós começamos a nos dar conta daquilo que a vida é. Perdemos pessoas amadas, adoecemos, há rupturas, né? E tudo isso envelhecemos, nos damos conta de que vamos morrer. Tudo isso é extremamente doloroso, mas absolutamente normal, absolutamente comum. Todo ser conhece a decadência no sentido da caducidade, no sentido de envelhecer e conhecer sua transformação através da morte. Né? Isso repugna ao ser humano, a ideia de que ele é mortal. Então ele cria mitologias de imortalidade para ele. Não sabemos se elas são reais ou não e nem temos como saber. O fato é que construímos mitologias de imortalidade. Então a questão que se coloca, e voltamos a ela agora, é essa, né? O que me dói? Quando eu consigo penetrar no íntimo dessa dor e permito que ela use
a minha mente, o meu intelecto, a minha língua, a minha mão, para expressar aquilo que ela é, eu construo uma dialética, eu construo um diálogo com uma parte de mim. Uma parte de mim que geralmente é maltratada, porque como ela dói, ela tem que ser extirpada, ela tem que ser curada. Ela tem que ser curada, nós queremos nos curar e eu não sei muito bem do que. Do que a gente pretende se curar? Do sofrimento? Então acho que deveríamos ter cautela com essa história de querer nos curar, tal como nós entendemos cura. Nós entendemos cura à moda da medicina tradicional, né, que quer extirpar os sintomas sem se preocupar se eles têm ou não significado. Uma vida normal é extremamente pobre, se é que esta vida existe, né? É extremamente reducionista, estagnadora, não há nenhum tipo de produção e de criatividade. O ser humano é tensão, é fluxo constante de energia, né, que se debatem umas às outras, produzindo o fenômeno da vida. É assim no universo, é assim no inconsciente, é assim nas estruturas mentais criativas também. Qualquer pessoa que tente escapar disso e construir um refúgio de perfeição, enlouquece. Enlouquece, porque isso é o avesso da vida. A vida requer um certo grau de capacidade de suportar a tensão. Mas aí tem uma questão que é importante. A tensão precisa ser pensada. E quando eu digo que ela precisa ser pensada, eu digo fundamentalmente que ela precisa se expressar à consciência do indivíduo. É preciso que nós criemos uma educação que nos mostre a importância de permitir que certas partes do nosso inconsciente possam falar. Esses fenômenos são avistados em algumas tradições, chamadas esotéricas às vezes até. Mas elas deviam fazer parte do cotidiano. E eu acredito que isso ampliaria tremendamente a consciência humana, se fosse possível construir uma educação que respeitasse o sintoma, que se abrisse para compreendê-lo, que construísse um espaço de diálogo bom, onde o sintoma pudesse dizer aquilo que pensa, aquilo que sente, e que o eu fosse capaz de compreender isso, aceitando e realizando aquilo que precisa ser realizado. Muito das melhores partes de nossa personalidade muitas vezes se encontram encarceradas nos nossos sintomas incômodos, e estes sintomas que a gente gostaria de liquidar. Então acho que a gente precisa ser cauteloso. A gente precisa não ter muita pressa quando alguma coisa nos incomoda. E deveria nos perguntar: o que esta dor quer me contar? O que ela tem para me dizer? Seria uma parte da minha personalidade que ainda não foi integrada? Que ainda não foi compreendida? Que ainda não foi aceita? Eu acho que essas perguntas podem salvar vidas, e não só isso. Eu acho que pode transformar a vida em algo extremamente saboroso de se viver. Com toda essa dramaturgia que ela encerra, ainda assim, é possível dizer: eu gosto de viver, é bom viver.